Posso te fazer uma pergunta? Há quanto tempo você vem adiando uma decisão que, no fundo, já sabe que precisa tomar? Respira, pega um café, um chá, uma água. E se a conversa pedir, até mesmo uma cervejinha, tá liberado. Aqui é pra gente ficar à vontade, porque eu tenho a impressão de que essa conversa estava esperando por nós há bastante tempo. Pelo menos eu garanto que eu esperei isso por muito tempo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda Barros, terapeuta holística, taróloga, estudante apaixonada pelo comportamento humano, mas, acima de tudo, uma pessoa extremamente curiosa sobre a vida. Sempre fui aquela amiga que acabava ouvindo mais do que falando. A famosa terapeuta das amigas, mesmo quando eu nem imaginava que um dia isso poderia se tornar uma profissão. E talvez essa seja a primeira coisa que eu quero te contar. Eu não acordei um dia e pensei, você é terapeuta. Muito pelo contrário. Eu achava que eu não tinha nem capacidade para isso. Eu já trabalhei com muita coisa até entender que realmente me movia era acompanhar pessoas na travessia da vida. E ao mesmo tempo que eu também estou atravessando a minha. E acho que foi exatamente por isso que eu resolvi abrir essa casa agora. Porque a pergunta nunca foi por que criar um canal. A pergunta sempre foi por que eu não criei antes? Ideias nunca me faltaram. Assunto também não. E aliás, esse foi o problema. A minha cabeça, ela parece um navegador com 20, 30, 50 abas abertas ao mesmo tempo. E todas querendo ser lida primeiro. E aí, complica. Mas durante muito tempo eu achei que eu precisava estar pronta, mesmo no fundo, sabendo que as coisas acontecem no caminho. Que precisava saber exatamente como fazer, que eu precisava organizar tudo, que eu precisava ter a certeza de que ninguém iria me julgar. Que precisava esperar o momento certo. Só que existe um grande problema. O momento certo quase nunca avisa que chegou. Na realidade, nunca avisa. A gente que toma a melhor decisão, que consegue, com a consciência que a gente tem naquele momento. E torce, entrega para o universo, para Deus, como você gostar de chamar, para que seja o momento certo. E isso, para mim, é uma das formas mais bonitas de viver a fé. Porque fé não é enxergar a estrada inteira. É colocar o pé e confiar que o universo, Deus, Gaia, vai colocar o chão. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. Durante anos, eu mergulhei em mim. Dá um golinho no seu café aí também. Questionei minhas crenças, enfrentei medo, olhei para dores que eu preferia fingir que não existiam. Passei por perdas que mudaram completamente a estrutura da minha vida. Primeiro a minha mãe, depois, aos poucos, as minhas avós e, recentemente, meu avô. E junto com essas despedidas nasceram outras versões de mim. Mas eu juro que eu já achava que eu sabia lidar com o luto. Mas cada um vem nos ensinando e transformando algo novo. Eu me casei, me tornei mãe, comecei a tentar empreender, tentando entender para onde que eu iria. Me tornei terapeuta e descobri que crescer também dói. Porque não importa a cola. As rachaduras, elas ainda vão aparecer. Mas hoje eu também acredito em outra coisa. As coisas podem ser mais bonitas mesmo depois de quebrada. Talvez seja exatamente por isso que eu tenha criado essa casa. Não para ensinar alguém a ter uma vida perfeita,
porque a perfeição, ela não existe, mas para mostrar que existe beleza na reconstrução. Eu gosto de imaginar a vida como uma casa. Tem cômodos iluminados, tem quartinho da bagunça, tem reforma, tem parede que precisa cair, tem porta que ainda está trancada. E tem ambientes que a gente evita entrar, porque sabe que vai encontrar poeira acumulada, ácaro, mofo. Só que a casa, ela precisa respirar. Quando você acorda de manhã e vai abrindo as janelas, e quando a gente fecha todas as janelas, por medo do vento, o ar para de circular. E foi exatamente assim que eu me senti durante muito tempo. Sufocada. Cuidando de todo mundo, tentando caber em lugares onde eu precisava diminuir quem eu era, com medo de causar conflito, com medo de ser julgada, com medo de desagradar. Até eu perceber uma coisa: diminuir minha luz nunca iluminou a vida de ninguém. E hoje eu continuo estudando psicanálise, neuroplasticidade, astrologia, tarô, tudo aquilo que me despertar. E espiritualidade. Porque eu acredito que cada ferramenta, ela ilumina um pedaço diferente da mesma estrada. Bom, o tarô para mim ele não serve para adivinhar o futuro. Ele traduz o momento que a gente está vivendo, traduz o que estamos sentindo. E muitas vezes ele revela aquilo que os nossos olhos físicos ainda não conseguem enxergar. Ou que a gente tenta fingir que não enxerga. A neuroplasticidade entrou na minha vida porque eu queria entender uma coisa. Se o cérebro aprende, né, e a gente vai aprendendo sempre ao longo da vida, ele também pode aprender diferente. Eu gosto de pensar que ele ajuda os nossos divertidamente a pararem de brigar tanto e encontrar um ponto de equilíbrio. Aliás, acho que essa é uma boa definição sobre mim. Eu sou uma eterna buscadora do ponto de equilíbrio. Nem 8, nem 80. Porque todas as vezes que eu fui no extremo não foi legal. Então eu prefiro sempre o meio do caminho. A astrologia me ajuda a compreender potenciais, ciclos, conflitos internos. Não para decidir a vida por mim, mas para ampliar perguntas. E a espiritualidade, ela me mostrou que existe um lado da fé muito maior do que respostas prontas. Ela me ensinou a confiar no invisível sem deixar de agir no visível. Porque manifestação para mim, que é uma das coisas que eu também amo, manifestação para mim nunca foi esperar que o universo resolva tudo, até porque não vai. Manifestação acontece de dentro para fora. A gente cuida do emocional, se torna intencional e com o tempo aquilo encontra espaço para se materializar. Aqui nessa casa a gente pratica a escutatória. A gente escuta, a gente acolhe e juntos a gente define o caminho e iluminamos eles, mas seguimos juntos. Eu vou falar muito sobre mulheres porque essa é a minha experiência, é meu lugar de fala. Mas eu também quero falar sobre homens, quero falar com você, homem. E quero falar com qualquer pessoa que tenha coragem de olhar para dentro. Se entrar com respeito, já é de casa. Bom, eu vou completar 37 anos. Daqui a pouco tempo, dia 8 de setembro. Eu estou gravando esse vídeo, é dia 3 de agosto. E eu tomei uma decisão. Eu vou documentar daqui até os 40 a mulher que eu estou me tornando. Sem fingir que já cheguei, sem editar a parte difícil. Porque é muito fácil mostrar
a paisagem depois da travessia. Difícil mesmo é compartilhar o caminho enquanto ele ainda está acontecendo. E eu quero fazer isso. Quero que esse seja um diário aberto da minha evolução como mulher, como mãe, como esposa, como terapeuta, como empresária, todas as minhas versões. Porque eu quero compartilhar a minha evolução como ser humano. Porque muitas histórias valem mais do que muitos tesouros por aí. E talvez você esteja se perguntando: como eu faço para caminhar mais perto? Se essa conversa despertou algo em você e você sente que faz sentido aprofundarmos esse caminho através de um acompanhamento terapêutico ou de uma leitura de tarô, existe uma carta de entrada. Ela está no primeiro link da descrição e também no comentário fixado. A carta, ela não é um formulário, ela é o começo de uma conversa. Através dela que eu conheço você, que está batendo na porta da minha casa. E sou eu mesma que leio cada uma, com calma, com atenção, com presença. E se fizer sentido para nós dois seguir essa caminhada juntos, eu vou entrar em contato com você em até 48 horas para a gente poder marcar a continuidade da nossa conversa particular e personalizada. Mas antes da gente terminar, eu quero te contar um pequeno spoiler do que vem por aí. Nas próximas portas dessa casa, a gente vai conversar sobre luto, sobre maternidade, sobre homens, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre culpa, sobre merecimento, sobre responsabilidade emocional, sobre espiritualidade, sobre escolhas, sobre sonhos, sobre recomeços, sobre as mulheres que vieram antes de nós e sobre a menina que perdeu a mãe muito cedo e precisou descobrir, muitos anos depois, como aprender a ser mãe sem ter a própria mãe por perto como referência, às cegas. Não que eu não tenha tido mulheres que tivessem representado esse papel na minha vida. Tive. Mas faltava tinha um buraco de geração. E tinha, de fato. Então, me enxergar mãe sem ter crescido com a minha, sem ter crescido com aquela relação mãe e filha, foi um pouco, posso dizer que foi um pouco desesperador. E ainda é, em alguns momentos. Talvez essa seja uma das conversas mais importantes da minha vida. E eu acho que já passou da hora de abrir essa porta. E agora eu quero terminar exatamente como eu comecei. Com uma pergunta. O que dentro de você, presta atenção, está pedindo para nascer, gritando, mas você continua adiando porque acha que ainda não é a hora? Estou alugando esse triplex aí na sua cabeça, pensa com carinho, reflete. Se quiser compartilhar, coloca aqui embaixo nos comentários. Esse é um espaço nosso. A casa é sua. Entendeu? Você senta, toma um café e coloca para fora.
Então eu lanço a pergunta, trago a minha experiência e abro a porta para que você conte a sua. Não guarda só para você. Porque uma casa, ela só continua viva quando tem gente entrando, saindo, conversando, memórias sendo vividas e deixando o ar circular. Então, prepara o café ou o chá ou uma cervejinha, se a conversa pedir. Porque a próxima porta dessa casa já tem data para ser aberta. E eu espero, de verdade, te encontrar do outro lado da próxima porta. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa de mim com esse movimento. E eu quero que você se sinta assim também, para que a gente vá construindo a casa que a gente sonha morar juntos, como uma grande empreiteira constrói mansões e castelos. E só uma coisinha, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se identificou. Comenta, conta pra mim. Vamos começar essa conversa viva de verdade. E compartilha, convida outras pessoas que você acha que vão gostar de receber esse convite para entrar nessa casa. Eu vou ficar extremamente grata e muito feliz, porque é exatamente assim que eu estou me sentindo. Muito feliz. Porque foram anos, meses, adiando esse momento. Tentando outras coisas, sendo que a minha intuição me dizia o tempo todo que aqui era o meu lugar. Aqui no YouTube é a minha casa. E é assim que eu tô me sentindo. Abrindo de mudança para uma nova casa. E abrindo as portas. Que enquanto eu descubro as potências da minha nova identidade e quem é essa nova Fernanda, essa nova versão de mim, eu apresento ela para o mundo. Eu não vou me esconder mais, porque como diz a diva Isa, já cansei de me calar. Agora eu vou falar. É tão bom. É uma sensação de libertação. Isso. Até a próxima porta.